Avançamos então para o próximo conferencista, Nuno Costa. Faz favor. Boa tarde a todos. Desculpem a minha voz, mas boa tarde a todos. Aquilo que hoje venho aqui apresentar é o resultado de um trabalho de uma equipa bastante mais vasta, nomeadamente aqui do meu colega Paulo, do Eduardo Jonas, do professor Diogo, do professor José Manuel de Simões, do Carlos, que tem que ver com este trabalho que se enquadrou no âmbito do SCOA, Solutions for Environment, Contrast and Coastal Areas, e que tinha que ver fundamentalmente com a gestão de áreas costeiras em áreas urbanas e, naturalmente, os problemas que eram gerados em termos de conflitos de uso do solo. Esta equipa era uma equipa bastante grande, de colegas europeus, mas também colegas vietnamitas, indianos, que participaram, e israelitas, portanto fora da União Europeia, que participaram neste âmbito e num conjunto de cidades, todas elas muito diferentes, mas com problemas de gestão de espaço e de gestão de conflitos, precisamente da ocupação desse território urbano e litoral. E o papel ou o trabalho que nos coube a nós foi fundamentalmente gerar um processo analítico para criar cenários de forma a poder alimentar um quadro de resolução de conflitos de uso do solo. E aqui nós tivemos, no fundo, a função de desenvolver um conjunto de cenários espacializados. E foi, fundamentalmente, uma tarefa que nós tentámos levar a cabo, que incluísse, naturalmente, por um lado, uma integração, no fundo, do discurso de um cenário, de como é que ele era, ou como ele se articulava com ações possíveis dos vários atores sobre esse mesmo território, e o que é que poderia ser gerado em termos espaciais de desenvolvimento dessas ações e dessas tendências que ocorriam sobre esse território. Foi esta a nossa parte do trabalho, para que depois desembocasse, no fundo, num conjunto de ferramentas que pudessem, de alguma forma, ajudar à resolução de conflitos, nomeadamente a partir de um processo participativo para a resolução, precisamente, desses mesmos conflitos. E, no fundo, aquilo que nós temos, ou que nós trouxemos em termos práticos, foi, no fundo, de introduzir o desenvolvimento de cenários, de pensarmos em cenários para a intervenção em termos de planeamento. E, no fundo, aquilo que colocámos foi, precisamente, discussão das várias acessões, precisamente, de cenários, e não vou aqui, naturalmente, estar a descrever as várias concepções de cenários, mas, fundamentalmente, nós percebemos que um cenário, de facto, não é uma previsão, não é uma projeção, e não é muito menos, naturalmente, um adivinhar do que é que vai ser o futuro. Mas é, no fundo, nós termos uma ideia de imagens possíveis do futuro e de nos prepararmos para as várias ocorrências que esse mesmo futuro nos podem trazer. No fundo, aquilo, muitas das vezes, que nós pretendemos ter é uma ideia, uma imagem do que poderá ser plausível acontecer num futuro próximo. E, portanto, dessa forma, podemos também intervir sobre o território e, nomeadamente, neste caso, precisamente, resolver conflitos e, muitas das vezes, podermos pronunciar-nos
acerca dos conflitos que podem vir a ocorrer em termos de futuro. Naturalmente que estes cenários são classificados, ou podemos classificar esses cenários nestes grandes tipos, os preditivos, os explorativos e os normativos. Naturalmente que muitas das vezes nós estamos mais ligados, precisamente, isto temos mais uma imagem do que são os cenários preditivos, fundamentalmente daquilo que são, no fundo, a projeção futura de tendências ou as situações em que nós pretendemos criar um cenário face a uma intervenção possível sobre uma determinada realidade. Mas, naturalmente, que existem outros, nomeadamente os explorativos, que esses têm muito mais a ver com o aspecto estratégico e com a dependência de ações externas, e depois os normativos, que já podemos falar um pouco mais à frente. Mas, basicamente, os preditivos têm esta ideia de permitirem perceber o que é que são os futuros prováveis face a um conjunto de tendências que nós temos do passado. Outra situação é, naturalmente, sobre essas tendências, podemos saber o que é que poderá acontecer se ocorrer algumas alterações previsíveis sobre essa realidade. E, neste caso, podemos prever, de alguma forma, e perceber as condições de ocorrência de transformações futuras. Os explorativos têm mais que ver, naturalmente, com questões que têm que ver com ações externas e não controláveis, muitas das vezes por o próprio agente de planeamento, por os próprios atores, e, portanto, a introdução, às vezes, ou a necessidade de introduzir, muitas das vezes, esta ideia, precisamente para acautelarmos, precisamente, as nossas decisões para o futuro. Da mesma forma, nós podemos também ter uma perspectiva estratégica, agora, de ações internalizadas por próprios atores. Não é uma condição externa, mas é, se eu quiser alterar as minhas condições de funcionamento, o que é que isso poderá determinar em termos de futuro. E, por fim, os normativos, que têm que ver, muitas vezes, com um desejo que ocorra no futuro, e aquilo que nós vamos ter é uma situação em que tentamos alterar a tendência de forma a atingir esses objetivos, sem grandes transformações, enquanto que os de transformações, aqueles que têm um cenário de grande transformação, pressupõem rupturas drásticas e rupturas bastante significativas destas mesmas tendências. De qualquer forma, e pegando nesta questão da cenarização, aquilo que nós pretendemos quando pensamos em cenários é ter uma visão do que poderão ser as alternativas futuras e, muitas das vezes, pensar o que é que pode ser os casos extremos de o pior futuro possível, o worst case scenario e, naturalmente, o best case scenario. Portanto, e perceber quais são as balizas previsíveis do futuro. E, a partir dessas mesmas balizas, estabelecer uma estratégia. Não é pegar numa, mas é criar uma estratégia que possa ser moldada a qualquer das visões que nós temos do futuro. Ou seja, no fundo, ter uma capacidade de intervir com sucesso nas vaias que me dá a minha visão sobre um determinado futuro para um determinado território. E, portanto, isso permitirá, naturalmente, ganhar uma maior capacidade de intervenção sobre esse mesmo futuro. E, neste caso, o planeamento com cenários, naturalmente, não é uma ficção. Não damos a ver a Odisseia no espaço, nem, naturalmente, são previsões a longo termo, nem estarmos ali numa bola de cristal a prever o que é o futuro. No fundo, não estamos a adivinhar, nem estamos a criar utopias, nem distopias, portanto, não queremos, de facto, ter esse caminho. O que nós temos é criar uma história de futuro
recorrendo a técnicas diversificadas, porque existem várias técnicas para isso, mas criar, no fundo, essa mesma visão do futuro. E, naturalmente, permitir dotar os intervenientes, os stakeholders, os planeadores, nesta nova ideia sobre uma determinada realidade. E, portanto, nós temos aqui os stakeholders, os atores, as ideias que nós temos de futuro, o território e, naturalmente, as intervenções por parte dos agentes de planeamento. Aqui, tal como o Paulo uma vez já tinha apresentado aqui, e gostei muito deste slide, no fundo, aquilo que nós pretendemos em termos de cenário, de planeamento com cenários, não é ter uma atitude terapêutica, mas é uma atitude profilática de intervenção sobre o território. E, portanto, isto é, de facto, aquilo que nós imaginamos em termos de criação destes mesmos cenários. E, no fundo, a construção destes mesmos cenários tem, naturalmente, vários passos para construir este cenário. Não vamos falar aqui sobre eles, mas, todos estes passos, mas, fundamentalmente, passar já àquilo que nós desenvolvemos em termos de modelo. Basicamente, aquilo que nós tínhamos era um conjunto de variáveis territorializadas, portanto, com características variáveis económicas, ambientais e sociais, que, tendo nós a ideia de criar um cenário espacializado, integramos num sistema de informação geográfico. E, basicamente, muita desta informação é informação vetorial, passámos, no fundo, para um formato raster, e, a partir dessas mesmas variáveis, tivemos esta intenção de perceber, tendo um conjunto de variáveis numa determinada data, um determinado resultado, e aqui o resultado é fundamentalmente a partir da informação do CORIN. Nós tínhamos um conjunto de variáveis em 90, tínhamos em 2006, tínhamos o conjunto de variáveis e tentámos perceber como é que essas variáveis explicavam a transformação do território de 1990 para 2006. Ao longo destes 16 anos, que variáveis que relações é que essas variáveis tinham para nós depois podermos aplicar em termos de futuro. Com isto, utilizamos diferentes formas de permitir estabelecer essas relações entre as variáveis e a variável dependente, que neste caso era o uso de solo da Carta CORIN, e das várias técnicas verificámos que aquela que nos dava melhores resultados era as redes neuronais, e que permitiam, de facto, nós construirmos, no fundo, este multilayer, através do multilayer perceptron, a possibilidade de perceber as transformações ou justificar as transformações de uma situação para outra a partir da informação social, económica e ambiental. E foi isto que nós utilizamos, fundamentalmente porque permitia uma aprendizagem automática, é uma técnica que deriva fundamentalmente dos dados, portanto, da qualidade dos próprios dados. As formas de alteração e de transformação são não lineares, mais próximas das relações que nós temos em termos humanos e sociais. O princípio da proximidade está presente neste mesmo modelo e permitíamos criar essa generalização. A questão que se colocava aqui era nós percebermos que relações é que existiam de transformação de uma situação para outra, e isso nós tínhamos, no fundo, a capacidade agora de prever 16 anos para a frente, mas o nosso problema era ainda colocar este mesmo modelo para ajudar-nos a perceber os vários interesses dos vários atores sobre o mesmo território e os conflitos que se geravam precisamente
pelo uso do solo nessas mesmas situações. Então, pensámos em utilizar, no fundo, estas mesmas relações, introduzindo diferentes intervenções sobre o território previsíveis. E aplicámos isso precisamente ao caso da trafaria, como vamos ver aqui mais exemplos também aqui desta área, mas em que, a partir do conjunto de variáveis que nós temos aqui, os 39 variáveis, 38 independentes e uma dependente, percebemos o que é que justificava, no fundo, a passagem do Corin, do uso do solo de 90 para 2006, perceber que relações existiam, portanto, e para prever o próprio futuro, pensámos em criar, no fundo, 3 tipos de ações, ou seja, manter a tendência que se vinha a verificar aqui, de 90 para 2006, colocámos a hipótese da localização de um terminal de contentores na Trafaria e uma outra alternativa de utilizar todo aquele território com uma área de proteção ambiental e, portanto, de regeneração ambiental nesta mesma área. E isto, segundo 3 situações, digamos, 3 ambientes económicos. Por um lado, a tendência, o business as usual, ali o BAU. Depois, introduzimos também uma possibilidade de haver, digamos, uma melhoria económica, o que corresponderia ao aumento do rendimento familiar em mais 50%, ou uma situação económica recessiva em que nós tínhamos uma perda desse mesmo rendimento em cerca de 50%. Portanto, daqui destas 3 ações por 3 situações de cenário económico, demos 9, no fundo, alternativas de simulação do futuro para 2022. E, portanto, pegando precisamente nas variáveis e nas relações que foram encontradas na rede neuronal, introduzindo estas ações e introduzindo as condições económicas, foram geradas, naturalmente, ocupações, cenários para 2022. 3 situações: o BAU, o Economic Growth, ou seja, um crescimento económico e uma recessão económica. E, portanto, estas transformações davam um resultado em termos de futuro que tinha, no fundo, uma representação espacial e tinha, naturalmente, transformações que nós podíamos ver pelas mudanças, digamos, do número de células alocada a cada tipo, a cada classe do Corin. O mesmo para a ação do terminal de contentores, para os mesmos 3 aspectos, e o mesmo também para a regeneração ambiental, do qual nós tínhamos também 3 resultados finais. Para nós, obviamente, que as relações fundamentais levaram a que aquilo que existisse foi, digamos, uma consolidação urbana. No caso do cenário ambiental, de facto, as áreas de ocupação ilegal eram integradas nas áreas de regeneração ambiental e, no fundo, aqui também um decréscimo, no fundo, da atividade agrícola em todos os vários cenários. Para além destas imagens que foi possível obter e que eram importantes para a visualização, para a fase de resolução de conflitos, numa forma de planeamento mais participativo, em que os vários atores eram confrontados com estes vários futuros possíveis, em que os atores depois foram confrontados com as possibilidades e verificar
no fundo, cada um dos cenários. Para além disto, o que é verdade é que também foi possível perceber quais as variáveis mais relevantes em cada um dos cenários, em cada uma das ações, que explicavam mais ou menos as transformações de uma situação para outra. E esta análise de sensibilidade dos próprios dados vai nos ajudar também a intervir em termos de planeamento. Este modelo foi aplicado no caso nacional, foi disponibilizado através da web, portanto, em que era possível, através da introdução da informação em formato raster, fazer precisamente essas simulações com ações diferentes de cada um dos países, em que era possível realizar esta situação, e o resultado, para além do mapa, era naturalmente também uma tabela com as análises de sensibilidade e que ajudavam precisamente a perceber, no fundo, as transformações do território. Naturalmente que aquilo que nós pretendíamos era fundamentalmente dar essa informação para a fase seguinte de resolução de problemas de conflito, não é? Para o uso do solo. E, portanto, essa ferramenta, no fundo, para vir a ser integrada na fase seguinte, precisamente para termos, no fundo, um suporte à decisão, mas através de uma visualização espacial e com um informe, no fundo, das importâncias relativas das variáveis responsáveis por aquelas alterações. E, portanto, isto deu-nos alguma capacidade de utilizar, ou podermos, de facto, em termos de planeamento, utilizarmos estes cenários para intervenções de planeamento, não estarmos tanto preocupados com o futuro e termos, no fundo, estas ações para podermos acautelar, de alguma forma, as intervenções futuras. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno, por mais este exemplo de trabalhos desenvolvidos pela Casa e que tem a ver com investigação aplicada. Queria só acrescentar aos nomes que, não tendo participado nesta fase final, foi um elemento importante, que foi o Ricardo Mateus, um colega nosso do Instituto Superior de Agronomia, e que ainda nos ajudou, através do uso do software de multicritério, multidecisions, que era o Macbeth, a aferir alguns das variáveis e dos resultados que depois imputámos no nosso modelo. Temos tempo para mais umas questões que queiram colocar. Não há nenhuma questão? Muito bem. Infelizmente não. Essa fase não chegou a ser concretizada, foi desenhada, inclusive nós fizemos uma simulação entre nós de nós podermos utilizar precisamente a análise multicritério a partir destes resultados e cada um de nós, como na teoria dos jogos, encarnamos cada um dos stakeholders e com os interesses precisos de cada um deles, e depois perceber até que forma é que a análise multicritério permitiria, com posições tão apartadas muitas das vezes nessas discussões, chegar, no fundo, a um compromisso. Isso nós fizemos internamente na nossa equipe. Não foi possível passar depois para a realidade, que era essa a nossa intenção, mas não foi possível chegar, no fundo, depois a essa fase. Mas
utilizámos a metodologia, portanto, a partir daqui, para realizar esse procedimento. E, portanto, seria possível, depois nós estaríamos em condições de reunir com os vários intervenientes, podia ser a APL, podia ser a Comissão de Moradores, podia ser os a Agência Ambiental, a Câmara Municipal, tudo isso poderia ser, e portanto simulámos, no fundo, e testámos precisamente essa metodologia, baseada fundamentalmente no modelo multicritério, aqui através com o Macbeth, com o programa, e portanto faltou essa fase final, no fundo, para testarmos. Ainda foi testado o caso sueco, ainda houve uma corrida destes dados, deu alguns resultados, mas depois ficou fundamentalmente por aqui. Muito rapidamente, só acrescentar que, como foi desenvolvido entre 2012 e 2013, na altura era muito pertinente porque estava-se exatamente na discussão da construção ou não de um terminal de contentores para esta zona. E ao incluirmos isto e ao mesmo tempo haver um conjunto de movimento cívico com a Quercus, a EGO, a SOS Surf, uma associação de moradores, e também institucional com a APL, com a Câmara Municipal de Almada, alguns destes atores eram também parte do nosso projeto como end-users e, portanto, havia uma pertinência de lhes mostrar exatamente que as visões isoladas de cada um dos indivíduos, portanto, uns queriam construir um terminal, outros querem a administração central, outros queriam construir um resort, uma associação privada, e outros não queriam fazer absolutamente nada, outros queriam construir ou fazer a regeneração urbana do Parque Verde. Havia o interesse de mostrar exatamente que a ação isolada de cada um deles iria ter depois um resultado espacializado sistémico, portanto, que iria resultar em qualquer coisa que foi interessante no caso da regeneração, mesmo imputando que queríamos que aquele espaço ficasse verde, com aquilo que têm sido as tendências de transformação do território, nos próximos 20 anos, dizendo que não se fazia nada e regenerando aquela área de verde, iria levar a transformações do verde para outro tipo de usos do solo, nomeadamente para a área florestal ou para a área de construção. E era interessante ver esta ação sistémica, como também tinha sido referido pelo Arnaud, da parte da manhã. Boa tarde, queria agradecer ao Nuno a excelente apresentação e queria pôr uma questão relacionada com as variáveis ambientais. Quais foram as principais que foram consideradas? Elas apareceram aí num dos slides. E se elas tiveram alguma relevância no resultado final dos cenários, da avaliação dos cenários? Basicamente, tiveram, nesta análise de sensibilidade, não vais ver aqui, mas depois no artigo está lá referido, de facto eles não têm uma grande relevância. Digamos, a variável que tem maior importância, como nós podemos estar à espera, é de facto o uso do solo passado. Portanto, isso aí é de facto o grande peso. E representa 20% mais. Todas as corridas é a primeira. É a primeira sempre, naturalmente, a sair, como era de esperar, como é óbvio. Portanto, o território, de facto, a sua inércia é muito grande e, portanto, a transformação é muito difícil de alterar. De facto, depois aqui houve algumas interessantes relações, fundamentalmente com a população. E, de facto, a formação da população foi mais importante, por exemplo, no terminal de contentores, menos no terminal de contentores. Obviamente
também é verdade, nós estivemos limitados, de facto, a um conjunto de variáveis que existiam em termos ambientais e que eram aquelas que nós utilizámos, mas, de facto, depois a relevância não foi muito significativa. E, portanto, aquilo que daqui resultou foi isso. E por isso também, digamos assim, há situações de pormenor, como o Paulo estava a dizer, desta questão da regeneração, mesmo colocando a regeneração, mesmo assim, houve partes que foram ocupadas com outro tipo de ocupação que não propriamente a área verde. E, portanto, aí a inércia está a ser muito significativa. Mas aqui, desculpa, só para terminar esta questão. Este modelo, como eu tinha dito, é um modelo que depende muito das variáveis. E, portanto, a qualidade das variáveis é fundamental para esta simulação. Foi muito importante, naturalmente, pegar em várias dessas variáveis, mas fundamentalmente provar que é possível realizar um projeto de simulação e, naturalmente, quanto melhor forem as variáveis, melhor para a nossa cenarização. Okay. Thank you very much. I have a question. I feel ashamed because I didn't understand a word of what you said. Sorry. So it will be a random question. No, I'm kidding. I try to follow your slides, which are very good. What I like very much is the way you take care of defining what scenario analysis is not and what it should be based on an example. And I have a more philosophical question about the so-called self-fulfilling prophecy, as Carl Merton, the sociologist, defined, the capacity of societies to make something true just because they think it will happen. So in that sense, scenario analysis is something in which there is a huge responsibility for people like you. Yeah. And because you have to make sure that what you put in your scenario is not wrong, and the way the actors working with your scenario perceive what is really in the scenario and what it says, just to make sure to try to avoid that kind of self-fulfilling strategy. But then my question is more based on your experience. Have you ever faced that kind of stuff in which it happened that the reality happens just because the scenario told that it could become a reality? The fact that something that is completely artificial that is coming, that would have never come without the scenario, for example, or is the society so robust that at the end that kind of stuff don't happen? I think that this kind of scenarios for the land use, the trend and the inertia of the system is very, very high. So when we try to understand the changes are very specific in the limits, or in sometimes in the border of the separation of the use, because the variable in this case is the use of land use. Of course, if we can talk about society, in any case, in same times is the energy is it's quite high also, but I think it's not so high that in the case of land use. So that's why the variable of land use is so much important in the transformation of each step that we follow. Passamos então. Muito obrigado, Nuno. Obrigado, eu. E passamos